E aí, beleza? Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal JSTV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã. Como é que vocês estão? Acordaram bem? Já tomaram aquele cafezinho? Já trocaram aquela ideia com a patroa? Já visualizaram as mensagens do WhatsApp? Enfim, data FIFA com tranquilidade, né? Vídeo exclusivo essa manhã sobre o tricolor baiano, então se você é torcedor do Bahia, não pula um segundo desse vídeo, tá? Tem informação? Não. Ué, não tem informação? Não tem informação porque estamos na data FIFA, irmão. Eu não vou ficar inventando informação aqui pra você, mas tem opinião. Opinião contundente de quem tá acompanhando, de quem tá vendo os dois lados da moeda. O Bahia e também como a imprensa do Sul-Sudeste está acompanhando essa ascensão aí do tricolor baiano. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te pedir pra você deixar o like, inscrever-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento, tá bom? Meus amigos, olha só, no dia de ontem, né? Eu dei uma volta com alguns amigos e dentre eles um ex-jogador do Bahia, né? Enfim, não vou citar o nome aqui porque eu não informei ele que, enfim, era uma conversa de bar, né? Então não tem como aqui eu citar o nome dele. Se depois ele autorizar, ou na live, no próximo vídeo eu falo aqui o nome do ex-jogador do Bahia. A gente estava conversando muito sobre o momento aí do Bahia e eu fiquei pasmo. Como ainda existe um certo preconceito quando se fala do futebol do Nordeste, cara. Isso muito estigmatizado, isso muito exacerbado, isso muito voltado e também criado pela própria imprensa do Nordeste, pelos próprios canais de YouTube do Nordeste e também pelas próprias federações do Nordeste, que ao longo dos últimos anos parecia uma tentativa incessante de destruir o futebol do Nordeste. Eu sempre costumo falar que as coisas erradas, ela acontecem no caos, né? Porque é no caos que, o cara rouba uma coisa, é no caos que some outra, é no caos que desvia daqui, desvia dali. Quando as coisas estão andando certinho, quando as coisas estão caminhando como tem que caminhar, né, de forma transparente, fica muito difícil você se dar bem no caos, né? Porque você vai ter que prestar conta. Então, por muitos anos no futebol do Nordeste, os dirigentes sempre preferiram caos, né? Porque aí você me pergunta assim, né? Eu me perguntava e provavelmente você também já se perguntou, mano, o Bahia tá endividado. O vídeo é do Bahia, eu falo do Bahia. Não vou citar outros clubes. O Vitória tá endividado. Aqui no Rio, o Vasco da Gama era um caos político e de endividamento. Um caos. E eu ficava me perguntando, Flamengo devendo meio mundo, cara. Dirigente tomando porrada. Aí eu ficava me perguntando assim, gente, por que esses caras brigam para ser presidente de clube de futebol? Porque, teoricamente, clube de futebol, né, a instituição, o cargo de presidente de clube de futebol, não é um cargo remunerado, velho. Não é um cargo remunerado. Então eu me perguntava, cara, por que dessa briga de porrada, de soco mesmo, no dia lá da eleição aqui do Vasco, porrada comeu, porque uma chapa com a outra, sabe? E aí, fiz faculdade, entrei pro jornalismo, eu comecei a entender os bastidores. Irmão, não é pelo cargo que... Aliás, não é pelo que você vai receber no cargo, é pelo que você vai receber por estar no cargo, né? O que se abre de porta em questão empresarial, de investimento, você mexe com muito dinheiro. Então, quando você mexe com muito dinheiro, sempre sobra um pouquinho pra você. Então, por isso que ao longo dos anos a gente viu um Bahia batendo na porta do ostracismo, um time que sempre decaindo e subindo e descendo de divisão. Aí você vai mais a fundo ver a situação lá do Santa Cruz, né? Um time que bota todo o jogo 45, 48 mil espectadores e simplesmente tá na Série D, destruído financeiramente. Mas aí surgiu o primeiro Fortaleza, se organizando, né? Chamando atenção, mas mesmo assim, com todo respeito ao torcedor do Fortaleza, grande parte da mídia ainda colocava o Fortaleza como café com leite. Eu não sei se na sua região aí, se café com leite é a mesma coisa que aqui. Aqui o café com leite é aquele que nem fede nem cheira. Aí, falei outra coisa daqui. É aquele que tá ali, mas não se preocupa com ele. Tá ali, mas só vai até ali, né? E aí chegou o Grupo City. A primeira coisa que todo mundo se perguntou foi o seguinte. Bahia? Grupo City por quê? Não, tem alguma coisa errada. Por que não foi no Corinthians? Por que não foi no Vasco? Por que não tentou o Fluminense? Por que o Bahia? Né? A surpresa para essas pessoas, para a mídia e para alguns torcedores, é porque simplesmente eles ficam assim o tempo inteiro para enxergar a grandiosidade do futebol do Nordeste. Só quem vive no Nordeste, só quem trabalhou no Nordeste, só quem acompanha o futebol do Nordeste sabe
como se vende coisas. Eu sempre falo aqui, se eu pegar esse controle de PlayStation aqui, vamos botar aqui que ele seja R$150 esse controle de PlayStation. Se eu botar aqui o emblema do Bahia, bonito aqui, ele vai para 300. Vende. Tudo vende. No Bahia, no Santos, tudo vende. Tudo vende. Se você for pegar os recordes de público no Campeonato Brasileiro, você vai ver que o Bahia tá lá em cima. Enquanto clássicos aqui no Rio de Janeiro, como Botafogo e Fluminense, não chegam nem a 20 mil espectadores. É uma vergonha. É uma vergonha? É uma vergonha pro Fluminense e Botafogo por ser um clássico? Ou o que acontece lá no Nordeste é extremamente grandioso e precisa ser, de alguma forma, valorizado? Precisa ser valorizado. E aí surgiu o Grupo City, escolheu o Bahia, porque o Grupo City viu aquilo que ninguém, por puro preconceito e idiotice, não queria ver aqui no futebol brasileiro. A grandiosidade do futebol e do Nordeste. Né? E aí o Bahia veio para furar a bolha. Eu trouxe com exclusividade uma das negociações. A galera cisma me falar que eu só... o Jonas só trouxe com exclusividade a negociação do Everton Ribeiro. Vamos lá, irmão. Everton Ribeiro foi a primeira. Cuesta, saindo do Botafogo para o Bahia, foi a segunda. Né? Que é mais? Interesse confirmado pelo Cadu Santoro em buscar a negociação com o Gabigol, mas depois não concluiu. Evidentemente que a galera só vai dar crédito naquilo que se conclui. Né? Mas teve situações e negociações que nós trouxemos com exclusividade. Saídas também. Pode ver aqui, tem aqui no canal, tem lá no meu perfil do Twitter, as saídas de vários atletas. Né? Enfim, a não renovação do Depena, a chegada e a saída do Depena, falei aqui com exclusividade, mas a galera não quer ver. Grande parte, a mínima parte, a grande parte respeita aqui e gosta do meu trabalho. Então, meus amigos, aí chegou o Bahia para poder furar a bolha e ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Uma prova de que se você quiser virar SAF, você pode até virar SAF. E tinha um grande medo em relação a isso, porque nós tínhamos um mau exemplo de SAF aqui no Brasil. Nós tínhamos um mau exemplo do Botafogo, que se estabelecia dentro de uma pessoa só, que faz o que quer com o clube. Tinha o exemplo de SAF da equipe do Vasco da Gama. Até hoje eu não entendo como alguém conseguiu fechar com a 777. Quase que derrubou o Vasco financeiramente. Quase que o Vasco teve que abrir falência por conta da 777. Surgiu a MRV lá no Atlético Mineiro. O que está acontecendo lá no Atlético Mineiro? Tudo atrasado. Não estão pagando em dia. Os jogadores estão putos, estão aborrecidos. E esse mesmo Atlético Mineiro tem que lavar a boca. Atlético não a instituição, mas do dirigente. Tem que lavar a boca ao falar do Grupo City. Que sim, a SAF do Bahia é a melhor SAF do futebol brasileiro. Uma coisa que a gente sempre falou aqui, eu volto a ressaltar. Aqui a gente não falou em nenhum momento que o Grupo City ia transformar o Bahia no Manchester City, que iriam chegar contratações extraordinárias. O que o Grupo City fez foi sanear o Bahia. Foi fortalecer a sua base, pagando suas dívidas, fortalecendo efetivamente a base, uma das bases mais fortes do futebol brasileiro hoje. O futebol, aí tudo, quando as coisas andam certo, tudo anda certo junto. Porque é tudo muito atrelado. O futebol feminino, meus amigos, está indo cada vez mais longe, está sendo valorizado também, as meninas do Bahia. E hoje, na minha concepção, o Bahia está muito bem para daqui a pouco conquistar um campeonato brasileiro. Eu acho muito importante o Bahia estar presente na próxima Libertadores. Eu acho que a constância em participações em campeonatos sul-americanos, principalmente na Libertadores, é importante. Eu acho que estar numa Libertadores para o torcedor do Bahia não pode ser mais motivo de festa. Tem que ser uma constante. Né? O Bahia tem que ser obrigado a estar em uma Libertadores. E daqui a pouco a gente vai ver, por pouco, voltando depois de 35 anos, por muito pouco não esteve presente nas oitavas. Eu acho que merecia, deu uma vacilada. Esse jogo não me passa, esse jogo contra o Nacional na Arena Fonte Nova. E aí, voltando à conversa que eu tive com os amigos, né? A galera falou, não, cara, mas isso aí é fogo de palha. Fogo de palha. E quem falou fogo de palha, pasmem, é torcedor do Botafogo. Torcedor do Botafogo que veio pra mim, né, e falou o seguinte: eu prefiro o meu time ganhando o título na mão do Textor do que o meu time antes sem ganhar nada, e enfim. Então, assim, o cara prefere o time do jeito que tá, também não discordo ou concordo, não sei, né, na mão de um cara doido que tá fazendo loucuras, que tá envolvido em um monte de falcatrua financeira, que pode colocar a vida útil do clube em risco, né, em troca de campeonato. Então, assim, e a galera, e isso aí foi uma máxima que a galera falou, né? E eu, um defensor ferrenho do futebol do Nordeste, eu falei pra eles, falei assim, cara, vocês acharam que o Grupo City ia vir pra roubar garotos da base e levar lá pra fora, né? Eu duvido que alguém acreditava que Everton Ribeiro ia vir
ia ir pro Bahia. Eu duvido que vocês acreditavam que o Lúcio Rodrigues ia ser contratado, até porque o próprio Palmeiras e o Feyenoord queriam contratar o jogador. Eu duvido que vocês viriam o Bahia hoje brigando no G4, no G6 de um campeonato brasileiro. Ninguém levou a sério, porque vocês têm na cabeça, nessa cabecinha preconceituosa, de que o futebol do Nordeste no cenário nacional é café com leite. Eu terminei essa conversa falando assim, cara, vamos mudar até de assunto, porque esse pensamento de vocês me irrita, e vamos continuar a resenha aqui de futebol sem esse assunto, porque isso me irrita, porque nitidamente a galera ainda tem um preconceito e parece que torce para que o futebol do Nordeste caia a qualquer momento. Outra coisa que falaram foi assim, não, o Santa Cruz ele subiu, mas já vai descer já. O time não vai a lugar nenhum. Aí eu virei e falei assim, irmão, o que o Santa Cruz coloca em um jogo, o seu time não coloca em 3 partidas no Newton Santos. E aí fica com cara de bunda. Então só para vocês terem uma ideia que por mais que a gente brigue, por mais que a gente lute, por mais que a gente informe, por mais que eu tenha trazido aqui constantemente pro futebol do Sul, Sudeste, a grandiosidade do futebol do Nordeste, ainda tem pensamentos idiotas e preconceituosos contra o futebol do Nordeste. E eu vou ficar batendo aqui nessa tecla, até onde der. Até onde der. E aí lá na frente, quando o Bahia for protagonista de campeonato, lá na frente, quando o Santa Cruz voltar para uma Série A, lá na frente, quando eu ver os clubes do Nordeste, que já são 5 de região, tá? Esse ano foram 5, né? Sport, Fortaleza, Ceará, que faz um campeonato digno, né? O Vitória e também o Bahia, né? Lá na frente, quando a gente vê o futebol do Nordeste engrandecido, e é importante esse movimento aí do Bahia, porque os outros clubes da região falam, porra, a gente pode chegar. Isso é verdade, tá? Conversei com pessoas ligadas ao Vitória, interessadas no movimento de SAF do rubro-negro baiano, e eles têm sim, cara, o movimento do Bahia, o que é feito no Bahia, como um exemplo positivo de como fazer as coisas corretas. Enquanto muitos clubes pagam 3 milhões por mês para holandês, e mesmo assim atrasa o do jogador que corre para o holandês, existem clubes no Nordeste que estão se estabilizando, que estão pagando as suas dívidas, que estão saneando as suas dívidas, que estão pagando em dia. E eu tenho certeza absoluta que no futuro próximo, não está muito distante não, no futuro próximo, o Bahia, tantas outras equipes vão colher os frutos do trabalho sério, honesto que está sendo feito. A gente critica, porque a gente sabe que pode mais. E eu critico porque eu sei que a crítica, ela às vezes vira combustível para você sair do comodismo, tá? Mas não existe ninguém aqui no Sul e Sudeste mais esperançoso que eu de jogar na cara de muita gente a grandiosidade e que o futebol do Nordeste deixou na cabeça dessa galera de ser café com leite para ser protagonista. Deixe seu like aqui no JSTV, né, o nosso canal novo. Compartilha com seus amigos, com seus primos. Você pode ver pouquíssimos inscritos, é um canal novo, nem monetizado está o nosso canal. Então é muito importante nesse momento inicial a sua ajuda para que a gente possa crescer cada vez mais, tá bom? Eu sou o Jonas Stelman, um forte abraço para você, saudações, tamo junto, valeu!